Mas você toparia? Uai, dependendo, eu aceitava. É hora da entrevista marcada. Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Jane, especialista aqui da GUP, e eu tô bem feliz de estar nesse podcast hoje, entrevista marcada. E eu não tô sozinha, a gente trouxe uma co-host de respeito e eu quero que ela dê um oi pra vocês também. Oi, pessoal, Aline Santos aqui falando com vocês. Eu tô muito contente também de estar fazendo parte desse projeto. E a gente não vai sozinha, mas antes eu quero aqui fazer uma autodescrição que é importante, caso você me ouça, mas não me veja com tanta qualidade ou especificidade. Eu sou a Jennifer, sou uma mulher parda, sou especialista aqui na GUP, como eu falei ali atrás. Tô com uma maquiagem porque eu queria me preparar para esse momento. Tô com os cabelos com cachos jogados para trás e tô num fundo aqui de uma sala da GUP. Então tem muito azul na minha tela nesse momento. E você, Aline? Eu sou a Aline Santos, mentora de carreira. Estou com o chapéu da maior pessoa de RH em duas importantes redes sociais, o TikTok e o Instagram. E por uma questão também de acessibilidade, vou fazer minha autodescrição para vocês. Sou uma mulher de estatura média, embora eu esteja sentada, então vocês não vão perceber essa diferença de altura. Tenho o cabelo na altura do ombro, luzes, loira, tá? Tô com maquiada, óbvio, para esse momento, para que vocês aí consigam ver a nossa beleza além dos filtros. Um blazer azul, porque esse fundo é azul maravilhoso, e uma camiseta com branquinha aqui, com colar. Acho que assim você consegue imaginar certinho aí a minha aparência. E a gente não está sozinha, a gente está recebendo pessoas super especiais, então eu queria aqui que a Paloma, nossa convidada, também se apresentasse para vocês. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Paloma Pena Firme e eu sou especialista em aprendizagem e desenvolvimento e RH. Atuo faz uns 10 anos com isso, fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelo curto, meio claro, loiro, mas loiro, claro. Tô com maquiagem também, um batom vermelho para trazer aí um respeito. Eu tô usando um blazer claro, com uma camiseta do Gil por baixo, um colar de cobra coral, e o meu cabelo é curto, meio enrolado, com franjinha. Seja bem-vinda! Obrigada! E você? Quem é você? Não chegou a hora da entrevista ainda, Aline. E aí, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gustavo Pedro de Oliveira. Eu sou profissional da área de contabilidade, finanças e supply chain. Atuo na área há quase 20 anos e é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Só para poder me descrever, para quem não está nos vendo, eu sou um homem pardo, cabelo castanho, olhos castanhos e hoje estou usando sem barba, né? E hoje estou usando uma camisa branca. Obrigado a todos e espero que eu possa contribuir de alguma forma no assunto de hoje. Vai, com certeza. E hoje o nosso tema é trabalho CLT, PJ, freelancer e tantas aí, né, maneiras de trabalho que existe no mundo hoje. Como é que as pessoas estão lidando com isso? E hoje eu vou começar com a pergunta do nome do episódio. Eu quero saber de vocês, em cada um, assim, das suas perspectivas, se vocês aceitariam aí modelos de trabalho diferentes, o que faria vocês aceitarem um versus o outro. Vou jogar aqui na conversa para ver o que vocês vão falar. Eu, como profissional de RH e mentora de carreira, eu aceitaria, sim, uma contratação PJ, mas com um contrato muito bem elaborado. Né? Então, a gente tem que ser esperto também ao ponto de ver que a empresa, às vezes, ela quer, assim, puxar mais pro lado dela, né, na contratação PJ. Então, nessa diferenciação, eu aceitaria. No entanto, teria que ser muito bem alinhado, né, porque senão a gente fica na parte mais fraca ali, mas eu aceitaria, desde que eles aceitassem também algumas coisas que eu colocasse. E vocês, gente? Eu acho que depende dos agrados, né? Mas eu acho que eu concordo muito com a Aline. Quando a gente vai olhar na comparação de um CLT e um BPJ, a gente tem que ver o que está compensando, como que a gente elabora esse contrato de uma maneira que o PJ também abranja e compense as leis trabalhistas e tudo mais que ele deixa de ter em comparação com o CLT. Mas eu acho que, assim, depende dos agrados, eu aceitaria. E você? Você que é um cara mais técnico, da área contábil, entende dos números. Fala aí. E representando aqui a parte candidata aqui nessa mesa. Não é uma mesa redonda, mas é tipo uma mesa redonda, não sei se vocês perceberam, estrategicamente, intencionalmente,
uma pessoa especialista da GAMP, uma pessoa do outro lado mentorando pessoas, uma pessoa parte empresa e uma pessoa candidata. Isso aqui nunca aconteceu nos podcasts brasileiros, cara. Tem noção? Aproveita. Colocamos todo mundo junto aqui. E aí, Gu? É Gu, tá? Olha, citando Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito bom, muito bom. Agora explica. Agora eu vou explicar. Eu concordo com o que vocês colocaram aqui na mesa. Vai depender muito do tipo de contrato e das compensações. Já vi casos em que a pessoa era totalmente PJ, assim, 12 notas emitidas durante o ano. Tem muito isso mesmo. Quantidade de Ok. notas. CLT, você tem aquela proteção, fundo de garantia, seguro-desemprego, você tem o sindicato por trás. No PJ, não, é você com a empresa. Então, depende muito dos benefícios, como vocês disseram, colocar aqui na mesa. Depende. Mas a gente tem que avaliar o que vai ser colocado. E tem o freelance também, né? Que tá muito em alta, né, Jenny? Bastante. Também. Tem o contrato intermitente também, que as empresas contratam de acordo com a necessidade delas. Então, assim, a gente realmente está numa diversidade de tipos de contrato de trabalho. E o freelance, assim, o que vocês acham do freelance? Eu imagino, ó, na minha resposta já, eu imagino que o freelance seria tipo um plano B para entrar uma renda extra. Eu também entenderia Na freelance minha opinião, como freela uma é renda assim. extra. O pessoal Me de parece marketing faz isso. muito, assim, freela. freela. Eu, quando era mais nova, eu trabalhava muito em eventos, cerimonial, festa, e eu amo. Até hoje eu adoro trabalhar nisso. Então, eu considerava esse trabalho, que era um trabalho extra, eu já tinha um trabalho, na época eu era CLT, e aí nos finais de semana, né, para complementar minha renda, eu trabalhava no cerimonial. Então, pode ser que na minha visão também, quando eu ouço freelancer, eu entendo ele mais como uma renda extra do que um trabalho fixo. Mas pode ser E é mais comum do que vocês imaginam, porque na área de tecnologia, a pessoal programador SAP, Java, essas linguagens que existem por aí, muitos profissionais, eles querem ser freelancers, eles não querem ficar preso a uma empresa ou a um regime específico. Eu quero fazer aquele projeto, eu quero fazer parte daquela estrutura, daquele projeto, naquele momento, acabou, vou embora para outro projeto. Então, tem muito disso, principalmente na área de tecnologia. É que eu acho que tem uma diferença entre os três, né? CLT, a gente está vendendo o nosso trabalho. No fim, a gente está vendendo nosso trabalho. Você no cartão, 8 horas por dia. Estamos vendendo o nosso trabalho para um cliente só. Aí, quando a gente está falando de PJ, a gente pode ter mais que um cliente. E quando a gente está falando de freelancer, a gente está falando de vender nosso trabalho para vários clientes. Quase que um autônomo, um consultor, né? E aí você tem que escolher como que você vai conseguir também se organizar para honrar todos os seus compromissos de acordo com cada tipo de contratação, né? Cada cenário. Eu penso assim, o cenário ideal. O CLT com um bom salário. E se você tiver com o objetivo, eu quero alguma coisa nova na minha vida, eu preciso fazer uma renda extra, eu pego um freela. Esse seria para mim um cenário ideal, assim, para uma pessoa que quer conquistar algo, assim. Mas eu vou jogar uma polêmica na mesa agora, e eu vou jogar ela pro Gustavo, que é a pessoa que falou aqui que hoje ele tá aberto a novas oportunidades. Inclusive, galera, já olha o LinkedIn dele aí, quem tiver afim de um profissional dessa área aí, ó, vou jogar uma polêmica. Porque a gente também vê no mercado muita empresa querendo as obrigações de CLT com o contrato PJ. Já aconteceu, Gustavo, de alguns processos seletivos que você participou, você recebeu uma oferta que, né, era PJ, mas aí não tinha férias, ou era PJ e tinha que bater 8 horas por dia? Já aconteceu isso? Já aconteceu de receber proposta, assim, você vai ser um CLT, mas você vai emitir 12 notas no ano. Você vai ter as obrigações do CLT, mas você vai ser o meu prestador de serviço. Prestador, você é obrigado a cumprir 8 horas de trabalho diário, você vai ter que responder a um superior. Peraí. Todas as características. Todas as características de um CLT, mas emitindo nota fiscal no final do mês. Aí eu vou falar de novo. Depende dos seus objetivos, depende o risco que você quer absorver naquele momento, se você quer... depende muito.
daquilo que você tá buscando naquele momento. Se é uma pessoa de uma geração mais antiga, você ser um PJ, daqui eu já vou amarrar o meu plano B. Uhum. Joia, faz sentido. A pessoa de uma geração mais nova, eu tô começando minha carreira, vale a pena ser PJ? Só se eu não quiser ficar amarrado aqui, então depende muito da situação, depende do momento da pessoa, depende do planejamento financeiro da pessoa. Então, cada caso é um caso. Não dá para colocar todo mundo. É aquela história do one size fits all. Não, aqui nesse caso não cabe. Você tem que analisar. A minha situação pode ser diferente da Paloma. Eu, por exemplo, casado com 2 filhos. Será que eu quero assumir esse risco? Apesar do que você ser CLT-PJ, você pode ter o seu contrato rescindido independente a qualquer momento. Vamos lembrar disso. Não é porque eu sou CLT que eu vou ter uma proteção. Não, pera lá. Você ser PJ, você também está desprotegido. Mas qual é o seu colchão? O seu colchão é o seu planejamento financeiro, né? No que você montou naquele momento. Se eu tô no CLT, eu tenho um fundo de garantia, eu tenho seguro-desemprego, eu tenho o salário, a rescisão que vai me manter por 3, 6 meses, fundo de garantia, vai me manter por X meses. Você ser PJ, você vai fazer o quê? Peraí, eu tenho aquele salário, mas eu vou fazer aquela reserva, vou colocar numa previdência. É aí que tá, que as pessoas não fazem. Exatamente isso. É isso que eu me bato quando eu converso também com as pessoas. Olha, faça uma reserva, mas vai depender muito do momento dela. Hoje, Gustavo, você aceitaria? Eu vou falar assim, novamente, vou voltar. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O que dá para colocar na mesa? Quais são as condições? Perfeito. Então, eu vejo dessa forma, assim, CLT, PJ. Bom, Aline, mas você que é a mais do TikTok aí, das redes e tudo mais, esses dias eu vi que tá rolando uma trend, um crescimento muito grande de opinião dos mais jovens, que eles estão falando como se CLT fosse uma coisa pejorativa. Eu vi até um vídeo, gente, era uma professora que chegou na sala de aula e ela falava que os alunos estavam xingando o outro, tipo, seu CLT. Tipo assim. Uai, Aline, e aí, como é que fica Não, isso? mas é realmente preocupante que a demonização da CLT. E não é verdade, gente. Exato. É porque, assim, se o salário é mínimo, o esforço é mínimo. Tem muita gente que fala isso também, o CLT. Mas, assim, gente, empresa que paga salário mínimo é porque não está exigindo quase nada de experiência de você, é só um cargo de entrada. Depois você vai ter que estudar, galgar outras coisas. Então, assim, neste caso, geralmente vai ser só por conta que você não tem qualificação nenhuma e você ganha um salário mínimo. Aí talvez sim, é muito ruim só o salário mínimo aqui no Brasil. Mas a gente está falando, gente, de muita empresa boa e com muita dificuldade de contratação também de gente boa. Então a gente não pode generalizar. E tem também essa questão do PJ, as empresas querem realmente contratar uma pessoa como PJ para ter todas as características do CLT. A gente não pode pensar que, na verdade, é verdade mesmo. E aí a gente tem que pensar, será que o brasileiro ainda não está com a maturidade de escolher a modalidade dele de trabalho? Dependendo do nível intelectual dele de estudo, ele tem total. Aí entra no que o Gustavo falou. Mas aí ele tem que saber também que é tudo dele, é livre lá de impostos. E aí ele tem que administrar as contas dele, entendeu? Eu acho que tem um recorte social que a gente tem que olhar também quando a gente está falando de CLT. Hoje, 73% das empresas do Brasil são MEIs. Lá. Olha Ou só. seja, pode ser que as pessoas estão sendo contratadas como MEI para trabalhar para os outros, ou elas realmente estão prestando serviço. E aí tem outro ponto, né? Eu, quando era PJ, eu ganhava um salário baixo. E eu era cobrada como CLT. E eu me lembro muito bem, eu sabia que eu estava no momento de entrada no mercado de trabalho, precisava ganhar experiência, começar minha carreira, entendia o ônus e o bônus disso, mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando das famílias brasileiras, não é tão simples assim a gente falar sobre planejamento financeiro, reserva, salário mínimo para quem trabalha 6 por 1.
como que a gente desenvolve a carreira dessas pessoas trabalhando, pegando 4 horas de transporte público todo dia e a PJ. Total. E aí a gente olha por um lado CLT, num salário que seja um salário mínimo, pelo menos o mínimo dos direitos trabalhistas a gente tem ali garantido, né? Porque é uma pessoa que está recebendo um salário mínimo, conseguir guardar um dinheiro para fazer um seguro. Tem que ser muito transitório isso aí. É muito difícil. Para mim é impossível, eu acho, hoje na realidade brasileira, assim, olhando o que a gente tem. Então, acho que a gente tem que fazer alguns recortes sociais para pensar também um pouco sobre isso. E a gente não está levando em consideração um fator importante. A gente está falando que a gente está trabalhando hoje. E a aposentadoria? Esquece, já era. Ninguém vai se aposentar. Eu não acredito. Vamos lá. Você acredita? Veio aí, ó. Vamos lá. Já saiu notícia em 5 anos. Vai entrar em colapso do jeito que tá. É exatamente esse Você ponto. não sabe quem Eu vai estava discutindo isso com um amigo esse final de semana. Os nossos avós tiveram quantos filhos? 7, 8 filhos. Ou seja, uma base grande CLT. a base grande lá na década de 40, 50, 60, aquela base grande para sustentar a previdência. Ou seja, eram 7 filhos que contribuíam para a aposentadoria do pai e da mãe. Isso. Aí as famílias estão o quê? Diminuindo. A pirâmide já não é mais uma pirâmide. Já a base está diminuindo. E o que é pior? Quem está entrando no mercado de trabalho não está contribuindo. Não está contribuindo. Ou pior, não está querendo nem ficar no Brasil. Sim. Resultado, a Previdência, como você falou, daqui a algum tempo a Previdência vai entrar em colapso. Ou seja, se eu sou uma pessoa que acredita na Previdência, no INSS, eu corro isso de lá na frente, quando eu completar a minha idade, eu não receber, eu estou contribuindo lá no teto e vou receber metade. Hoje, eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque o imediatismo que a gente tem de ver o salário líquido hoje, talvez ele pode dar essa falsa impressão de a gente estar tendo uma vantagem. Então, digamos que a pessoa receba uma proposta, olha, eu posso inclusive te dar as duas. Ô, Gustavo, você pode receber 3.000 PJ ou você pode receber 2.500 CLT. E aí eu acho que na hora do imediatismo, da dependência das nossas contas para pagar, a gente pode achar que está tendo uma vantagem nesses R$500 a mais. Mas eu acho que isso que o Gustavo falou de previdência, de aposentadoria, a gente não vê ou não tem conhecimento, informação suficiente para ver que esse 500 vai fazer diferença no final do dia, sabe? Eu acho que o pensar no futuro ele é importante, independente se é PJ ou não, mas eu sinto que a vantagem do ter mais líquido hoje parece muito grandiosa. Mas aí quando você vai ver no futuro, esse líquido, gente, pode fazer falta. Eu quero ensinar o pessoal a fazer a conta para não ser enganado. Então faz. Pode ser? Uhum. Galera, vocês vão fazer o seguinte. Não pode acontecer que nem aconteceu aqui com a Paloma. Ela aceitou um salário baixo sendo PJ. Não, a negociação para PJ não é essa. No mínimo, você vai ver a média de mercado, por exemplo. É R$2.000 pro assistente administrativo. Vou jogar isso aí porque fica mais fácil, né? Assistente administrativo, em média, ele ganha CLT. Se fizerem uma proposta de R$2.000 para você no PJ, não tá vantajoso, tá? Tem que ser, no mínimo, 40% a mais desse, para ser vantajoso para você. E o contrato que a gente falou no começo tem que ter as férias garantida e tem que ter o 13º, entendeu? Então tem que ser no mínimo 40 e tem que ter essas duas contrapartidas aí para ser vantagem. E aí você vai guardar o seu caixinha, né? Para você ser esperto lá, consultoria sua, você fazendo privada, tudo mais, e também se você sair, porque sai na coma no vejo atrás. Isso sai. Não tem rescisão trabalhista, então você vai guardando e aí você administra. Então a conta básica é essa. E completando, não esqueçam de contratar um contador. Isso é mais importante. Porque se você é PJ, você vai precisar de um contador para o planejamento tributário. Por favor, não se esqueça que esse profissional é essencial nesse momento. Ou seja, considera também o custo com o contador. Entendeu? Você ia fazer algum complemento antes da gente virar, Paloma? Não, eu ia amarrar com o do 30% a 60%. Eu acho que tem várias calculadoras também hoje na internet que a gente consegue achar muito fácil para fazer esse cálculo. E tem um ponto que a gente esquece na hora que tá fazendo essa conta. Se você ganha uma PLR no ano,
quais são os benefícios que você tem a mais nesse emprego que você está CLT, que é tudo importante, colocar tudo isso na ponta do lápis para conseguir pensar se vale a pena ou não vale a pena ir para um contrato PJ. Assim. Queria virar, mas aqui eu acho que a gente tem um consenso nessa mesa, né? Também eu acho que não existe, eu já vi muita gente também falando assim, não, PJ eu não quero nem ouvir a conversa. Eu acho que a gente tem um consenso aqui nessa mesa que só você vai poder entender a melhor forma que funciona para você. E, gente, seja PJ, seja CLT, seja freelancer, todos eles vão ter ponto bom ou ponto ruim. Não existe essa de que todo trabalho CLT é incrível, maravilhoso, estável, assim como não existe essa que todo trabalho PJ, meu Deus do céu, é instável e vai dar ruim. Eu acho que entenda bem a empresa que está te fazendo essa proposta, converse com outras pessoas que trabalham nessa empresa, sem vergonha, assim, nenhuma de falar. E eu acho que no final do dia só você vai entender o que dói no seu bolso, o que dói nos seus benefícios e tudo mais, né? Eu acho que pra gente poder virar. Deixa eu jogar uma pergunta aqui. Claro. Agora, a gente tá falando em termos de cálculo, que é mais vantajoso ou não. Queria jogar para vocês, que são da área de RH. Vocês que vão pegar o meu currículo para analisar, né? Numa entrevista, se eu dissesse assim, olha, em todos eu fui PJ, na cabeça de vocês, existe algum preconceito quanto a isso? Você pegar um currículo... mas peraí, na carteira não tá isso que tá escrito aqui no seu currículo. Porque eu fui PJ em todos. Ou então, no meu último emprego, ou meu último trabalho, eu fui PJ, mas por 10 anos. Vocês, na hora que pegam um currículo desse, vocês qual seria o olhar de vocês? Essa cada um vai responder diferente, eu tenho certeza. Olha, eu como pessoa que ensina a pessoa a fazer o currículo, primeiro que você parte do princípio que quando pega o currículo, primeiro que essa informação não precisa estar ali, é o modelo de contrato. Simplesmente você coloca ali o seu cargo, por exemplo, contador, e ninguém vai entrar no mérito do contrato. Aí, se por acaso pedirem a sua carteira de trabalho para comprovação, e aí já é no momento de entrevista, né, que você levaria a sua carteira de trabalho, tudo que você fala de forma muito tranquila, eu era um prestador de serviço, mas era como se fosse um CLT mesmo. Vai depender muito do que você sabe fazer, e aí não do modelo de contrato de trabalho. Aí tem o contrário, mas se você era consultor, se você era o dono da empresa, o contador, dono da empresa, aí o jogo muda, mas aí fica para um próximo tempo. Gostei. Eu vou ir para deixar a Paloma fechar nessa daqui, então. 100% de acordo com o que a Aline falou. Eu tenho uma coisa, gente, vocês vão concordar comigo, que às vezes eu acho que a pessoa candidata, ela tem excesso de accountability. Accountability, para quem não sabe, é a habilidade de prestar conta, de forma mais resumida. E eu acho que às vezes a pessoa candidata, ela presta conta demais, sem precisar ter prestado conta. Então eu não acho que precisa falar. Eu acho que, assim, se for questionado, e isso acontece muito também, vou ter que dar uma grande observação, acontece muito nas mulheres também. Tipo, mas ela já sai se justificando sem a pessoa nem ter perguntado. Exatamente. Então, assim, numa situação dessa, no currículo não precisa aparecer o seu modelo de contrato, se é freelancer, se é PJ, se você é dono, se você não é, não. E numa entrevista, caso você seja perguntado, exatamente. Se não for, não importa. Assim, o que importa é você saber fazer e falar sobre aquele assunto ali do seu dia a dia de trabalho, não importa. Agora vamos ver o que a empresa vai falar. Parte empresa, parte RH também, ela é RH e parte técnica que contrata também para sua equipe. Exatamente. Eu não olho com um olhar de qual foi o tipo de contrato. Acho que amarra muito o que a Aline e a Jenny falou. Quanto você sabe falar sobre aquela experiência que você teve. E assim, na hora de falar com o entrevistador, é saber contar a sua história e saber falar dos resultados que você obteve lá dentro também. Não é porque você foi PJ que você não vai obter resultados dentro daquela empresa. O quanto como PJ você também intensificou aquilo ali, trouxe resultados tangíveis para aquela empresa. Então eu não olharia, não entraria em nenhum mérito de PJ ou CLT. Assim. Entender o quanto você conta a sua história, o que você fez, os resultados. Acho que não faz diferença nenhuma. Até porque tem empresas que contratam CLT, mas que também tem PJ dentro, e entendendo depois, acho que isso entra na pergunta do qual que é
a sua pretensão salarial. E aí, nessa pergunta, qual é a sua pretensão salarial, a gente vai conversar, pô. Olha, eu era PJ, se for CLT é tanto. Exato. Se eu continuar PJ, eu preciso que seja tanto para compensar essa minha entrada, minha transição, para estar nessa cadeira. Acho que é aí. Agora, deixa eu piorar. Agora eu tô afiado. A sua dúvida é muito genuína. A dúvida eu achei ótimo. Eu vou piorar agora a pergunta. Estou como PJ lá dentro, atuando, entregando resultados, estou indo perfeitamente bem. Os feedbacks dos meus líderes são, assim, no topo. Só que eu sou PJ. Certo. Como seria o meu desenvolvimento dentro da empresa? O crescimento, já que a carreira não é que eu não estou jogando a responsabilidade para a empresa, a carreira é minha, Mas se eu estou no lugar, eu quero crescer, eu quero andar para frente, eu não quero ficar parado, como eu já tive colegas, 20, 30 anos no mesmo cargo. Não, eu quero seguir adiante. Só que eu sou um PJ. E meu contrato, e aí, como é que fica? Eu tenho 2 pontos. Eu acho que depende da empresa. Primeiro, porque a maioria das empresas não colocam um PJ na performance. Então, todo o processo de performance, quem é PJ normalmente não entra. Então, obviamente, você não vai receber um mérito, promoção, porque o seu contrato é PJ. Não está lá estipulado dentro do RH. Mas eu acho que isso varia de empresa para empresa. Não posso falar em nome de todos, varia. Mas eu acho que vai você conversar e será que, se nessa empresa que PJ não entra em performance, será que você negocia um aumento de salário? Será que você negocia essa mudança para CLT? Aí fica de acordo com como que você também vai se colocar lá dentro da empresa para conversar e fazer essa transição. Lembrando que a entrevista marcada não é só do RH profissional. Eu acho, Gustavo, que esse é um ótimo momento da pessoa voltar essa pergunta para a empresa. E até porque demonstra muito interesse em crescimento dentro da empresa. Então, como que a gente pode fazer isso? Do lado do profissional, se é um contrato PJ, dá para você pedir que ele seja revisto a cada X tempo. Exato. Então, você pode pedir lá no contrato, beleza, eu aceito a proposta PJ, mas eu quero que esteja no contrato que de 12 em 12 meses a gente vai rever o escopo da atividade e rever a remuneração. Aí eu acho que isso já ajuda juridicamente. Na parte da entrevista, eu adoro quando um candidato vira para mim, independente do contrato, e fala, tá, independente do seu PJ, beleza, Jane, você tá me propondo uma coisa PJ. Como que é o crescimento de um PJ dentro da sua empresa? E volta a pergunta assim para o RH, sabe? Porque aí eu acho que é uma opção muito boa de crescimento. Vai ter empresa que vai falar isso, ó, o PJ aqui a gente vê desse jeito. E vai ter empresa que vai falar assim, olha, mesmo os PJs, a gente revê os contratos, participa dos programas de treinamento e desenvolvimento, nananã. E aí, de novo, a escolha volta para você. Se você quer fazer parte dessa organização ou não, né? E eu quero contribuir também com a minha visão de pessoa que fazia assim. Eu era RH, eu que estruturei e como que era o escopo de trabalho. A gente falava assim, olha, a gente tem os 2 momentos de contrato, PJ e CLT. No PJ você recebe isso, no CLT é isso daqui. Só que todos os benefícios o PJ também vai receber, tá? E entrava em tudo, na performance, entrava em tudo. Dentro das políticas, ele só tinha mudança de contrato mesmo, a mudança do tipo de contrato. Então, é por isso que a gente volta nessa parte de entender muito bem antes o que contempla o contrato PJ, porque, na verdade, a pessoa está com o PJ, mas ela é tudo do CLT ali dentro, então ela tem que fazer parte de todos os benefícios, até o dissídio coletivo. Ele não era no contrato. 2 empresas que eu trabalhei. Aí era o dissídio de todo mundo lá, sei lá, 6%. Aí aplicava no do PJ também. Então depende muito do contrato. Porque o que rege o PJ é o Código Civil. Perfeito. E o que rege o CLT? A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. É isso. É coisa diferente. Gente, a gente vai... Você entendeu? Perfeito, Total, obrigado. aqui, a mentoria coletiva. É verdade. E agora eu queria fazer uma pergunta do outro lado. Já vou voltar pra você a polêmica agora, hein, Paulo? Já joguei polêmicas várias na mesa aqui. Mas você que já teve CNPJ, hoje está numa empresa super estruturada, uma empresa muito grande, renomada no país e tudo mais. Você tem uma visão de por que as empresas optam por ter modelos diferentes, assim, de trabalho? Ou mesmo que seja pessoal, não enquanto instituição, o que você acha que acontece
pra empresa um dia sentar na mesa e falar assim, beleza, galera, eu vou contratar PJ. Ou beleza, eu vou contratar CLT, ou os dois. O que acontece nessa mesa? Depende, como sempre. Tudo depende. No RH tudo depende, gente. Mas eu acho que o principal é a flexibilidade da contratação. Às vezes é uma contratação muito de risco, então prefere-se contratar ali PJ no início para ver se aquela vaga está apta, se vai preencher realmente os requisitos. Às vezes a empresa também está construindo as vagas, né? Não sabe direito o que eu tenho aqui a necessidade, mas quem será que realmente se amarra com essa necessidade? Então eu acho que essa flexibilidade do contrato PJ faz muito sentido, assim. Vou te contratar por 3 meses, a gente vai entender como que vai funcionar esse trabalho. Depois desses 3 meses a gente se fala, vê se vira CLT ou se não vira nada, que também pode ser. Que é tipo um contrato de experiência ali, né? Exato. E também eu acho que tem uma coisa muito amarrada com os projetos e as necessidades do projeto. Acho que hoje, nessa dinamicidade das empresas, tá mudando muito rápido, o projeto dura ali 3 meses, 6 meses. Às vezes a gente precisa de pessoas especializadas naquele projeto por 6 meses. Contrato data e vai atuar naquele ponto e depois não vai ter a necessidade daquele cargo como CLT dentro da empresa. Então, eu acho que flexibilidade e adaptação, dependendo do projeto que está executando dentro da empresa. Você, Gustavo, do ponto de vista aí de contábil, números e tudo mais, o que você acha que as empresas optam por modelos diferentes? Custo. Direto e reto. Direto e reto. É custo que ela está vendo. Ela não quer se comprometer. Uma empresa que quer contratar PJ e fazer dele um CLT disfarçado, nada mais ela quer... Reduz o custo geralmente mais de impostos mesmo. Impostos, não por lado do funcionário, aqueles impostos lá do governo, né? E tudo mais também que paga. É fundo de garantia, o INSS, que a empresa não quer. Ou seja, ele está repassando aquela responsabilidade para o PJ. Então, se você quer... vou te pagar um salário de... Vamos jogar bem alto. 10 mil. Esses 10 mil. Se você quiser recolher no teto, tudo bem. Agora, se você quiser no seu PJ recolher isso no salário, o problema é seu. Aqui só tem que te pagar os 10 mil. Gente, eu queria fechar assim com a palavra final, assim, sabe? O que vocês ainda dão de dica para essa pessoa que tá nessa situação de tô com uma proposta PJ, tô com uma proposta CLT, o que ela faz, assim? O que ela tem que prestar atenção? Queria as dicas finais aqui. Eu queria dar uma dica que eu acho que até foge um pouco, mas é que eu acho que é o mais importante para você pensar. O que você quer? Qual que é o seu plano de carreira? O que você quer fazer? Qual é o seu objetivo daqui 3 anos? E o quanto talvez uma oportunidade em PJ vai implicar no que você quer a longo prazo. E também qual que é o seu a longo prazo? Será que você entra como CLT e faz os seus freelas como PJ para começar com um empreendedorismo ali, associar, né, 2 funções, a gente sabe como que é a vida hoje em dia. Como que tá o seu plano de carreira? O que você quer, qual é o seu autoconhecimento? O que você quer para o futuro, assim, porque as nossas decisões não são... se você pensar só no imediatismo, como a Jenny falou lá no início, né? Talvez dê um probleminha lá na frente. Então, quando a gente toma decisões pensando na sua carreira, no seu plano de desenvolvimento de carreira, você toma uma decisão muito mais certa e que fica com menos dores ali, muito mais precisa, estudada, entendendo. Sei lá, vou passar 1 ano nesse cargo de PJ aqui, mas será 1 ano que eu vou aprender muito, vai ser importante para eu conseguir o que eu quero lá na frente. Acho que isso é importante. São as decisões de hoje, gente, que falam das consequências de amanhã. Eu acho que as pessoas esquecem. Eu gostei dessa frase. O que mais? Na minha opinião, como mentora de carreira, que eu vou aconselhar vocês a primeira coisa, jamais descartar uma oportunidade de uma conversa só porque é PJ, tá? Perfeito. O outro ponto é se você é apegado ao status do cargo, porque não existe registro em carteira. Vai estar assim, prestador de serviço, o seu nome no contrato. Aí o que eu coloco no LinkedIn? O que mais assemelha é o que você vai fazer. Se você é apegado a cargo, status de cargo, esquece. Que é o que o Gustavo falou, mas e o crescimento? O crescimento do PJ é dinheiro. É dinheiro que vai crescer no nome dele, porque o contrato vai ser sempre o mesmo PJ, entendeu? Então, o principal é não descarte uma conversa. Isso é pra vida, não é só entrevista de emprego. Perfeito. Vai lá escutar algo e sempre oferecer, porque às vezes não tá nada alinhado com o que você quer, mas às vezes, dá um estralo.
e você tem uma mudança de chave, assim, exponencial na sua vida. E você, o que você acha? Coloque na ponta do lápis, dependendo do seu momento e de quem você é. Por exemplo, você é solteiro? Ou, no meu caso, sou casado, 2 filhos. O que eu preciso garantir a eles? Ou o que eu tinha antes? Tenho que garantir saúde, eu tenho que garantir educação. Peraí. O cargo anterior, ele me dava, ou a empresa anterior me dava plano de saúde? Dava. Então, peraí. Olha, eu tenho que colocar na ponta do lápis também plano de saúde. Eu tenho que colocar na ponta do lápis seguro de vida. Eu tenho que colocar na ponta do lápis previdência. Eu vou pegar tudo e colocar no INSS? Eu vou apostar no INSS ou eu vou abrir uma previdência privada para mim? Que é o salário indireto, que as pessoas não enxergam que a empresa tem um custo, né? Então, novamente, dependendo da pessoa que você é, ou o momento que você está, solteiro, ninguém depende de mim, eu só quero somente um plano de saúde. Perfeito. Agora, no meu caso, eu tenho que pensar quem está dentro do quem é o meu satélite, quem é que está em minha volta. Esposos, filhos, peraí, então eu tenho que garantir uma segurança para eles. Não só saúde, mas previdenciário também. Então, tudo depende de cálculo, conta. Então, pessoal, vou olhar para a câmera aqui. Não se esqueçam, façam conta. Tem ferramenta, a Paloma falou, tem ferramenta na internet. Pergunta para o ChatGPT, não tem nenhum problema. O ChatGPT vai responder para você. Eu já fiz essa pergunta para o ChatGPT, ele responde assim perfeitamente. Eu fiz a conta de trás para frente, ele me respondeu, perfeitamente. Assim, de novo, pessoal, façam conta. No final, gente, a gente falou assim, nem todo trabalho CLT é uma dádiva, assim como nem todo trabalho PJ é horrível, assim como tem freelancers que são boas oportunidades e tem freelancers que são uma furada. Então, no final do dia, sem radicalismo, ouça as pessoas, ouça as propostas, avalie e só você no final do dia vai saber a que vai fazer mais sentido para você. E, gente, antes de finalizar, você precisa compartilhar esse conteúdo, porque tem um monte de gente que tem dúvidas sobre esse assunto, tá? Salva também para você assistir num outro momento, mas compartilha nas suas redes sociais, marca a gente, porque a gente gosta, tá, de replicar, e isso ajuda a jogar confete aí também no seu desenvolvimento, tá bom? E conta pra gente aí nos comentários também, se você já aceitou, conta a história, aceitei uma proposta PJ, foi incrível, foi uma furada, CLT, conta história pra gente, né? Exatamente. Pra gente trazer nos próximos episódios. Porque no final do dia a gente quer ver vocês na próxima o quê, Aline? Entrevista marcada.